Olá, turma. Estamos iniciando mais um conteúdo da disciplina de Organização no Processo de Trabalho em Ortopedia e Traumatologia. No conteúdo de hoje, a gente vai estar abordando os riscos e doenças ocupacionais. Logo, a gente passa a observar que risco ocupacional, a gente vai ter primeiramente umas classificações a ser dadas nesse momento. Então, primeiramente, vamos compreender o que é risco. O risco vem ser a probabilidade da ocorrência de um evento esse não desejado ao trabalhador. Então, eu conto como exemplo um acidente de trabalho, um acidente de percurso, um acidente de conduta que vai me comprometer aí a minha situação do risco. Ele não esperava que surgisse aquela situação. Então, foi um evento indesejado ao trabalhador naquele momento. Onde, saindo do risco, a gente tem a situação ocupacional, em que ocupacional a gente passa a compreender que vai ser relacionado ao procedimento específico, ou seja, a profissão desempenhada. Então, são situações que vai ser voltada à conduta que é realizada devido àquele profissional. E o perigo, que é quando eu estou voltado à situação em que não se conhece ou a uma situação desconhecida, ou também chamando de mal conhecido. Logo, a gente passa a compreender as alterações existentes entre o que a gente considera como acidente e incidente. Acidente ambos vão estar associados, tanto o acidente quanto o incidente, a um evento súbito e inesperado. Porém, no acidente, a gente vai observar que eu tenho as condições normais de operação, em que pode resultar em um dano ao trabalhador, à propriedade, ao local, assim como ao meio ambiente. Porém, no incidente, esse evento súbito e inesperado, ele vai me levar a uma atividade normal do trabalho, sem dano algum ao ambiente. Assim, a gente passa a compreender que entre acidente e incidente, eu posso levar ao surgimento do acidente de trabalho grave, em que eu vou definir como aqueles que ocorrem no exercício da atividade laboral. Ou seja, também podendo estar envolvido o seu deslocamento de casa ao trabalho. Acidentes que a gente considera como acidentes de percurso, ele é classificado como acidente também de trabalho grave. Portanto, a gente passa a compreender que nessa situação eu posso estar associado ao trajeto e o trabalhador está inserido tanto no mercado formal quanto no informal. Assim, todos esses dois tipos, ele vai me pertencer ao acidente de trabalho considerado como grave. Então, no acidente de trabalho considerado como grave, não é só quando ele se acidenta dentro do local de trabalho. O seu deslocamento, o seu trajeto de casa ao trabalho, ele também entra nessa classificação. Portanto, a gente compreende que o acidente de trabalho grave, ele também pode ser considerado quando resulta em morte ou sequelas, como por exemplo mutilações, em que acometa também menores de 18 anos, que estivessem a sua prática trabalhística. Assim, a gente vai entender que o acidente de trabalho que é considerado como fatal é quando resulta em óbito, mas imediatamente ao acidente, à conduta, ou até 12 horas após a sua ocorrência. Então, aí é quando tem a classificação de trabalho como fatal, sendo acometido tanto o público adulto quanto adolescente que esteja na sua conduta trabalhística. Assim, no acidente de trabalho considerado como grave, a gente observa as situações de mutilação, que é mais comum em crianças e adolescentes. E as mutilações, seja por condutas com falta de atenção ou associada também a uma prática onde não se conhecia os riscos, a probabilidade do evento negativo. Logo, a gente compreende que ela vai estar associado à amputação, ao esmagamento, a fraturas de coluna, lesão em medula espinhal, lesão envolvendo vísceras, a eletroconcussão ou eletrocução, a situação também associada a uma perda da consciência, a queimaduras, a uma perda da capacidade de respiração, levando a uma asfixia. Todas essas situações que me levam à internação hospitalar, que me levam ao comprometimento da função vital, vai estar associado aí a um comprometimento, a um acidente de trabalho considerado como grave. Então a gente compreende que vou ter todas essas alterações
parcial ou temporária, resultando na minha capacidade da função laboral, da minha função de trabalho. Assim, a gente não pode esquecer de falar dos acidentes com exposição do material biológico, já que faz parte da conduta diária do profissional de saúde. Logo, esses acidentes envolvendo sangue, fluidos corporais, fluidos orgânicos, eles vão estar associados à sua conduta devido à exposição a esses materiais considerados como biológico e de potencial contaminação. Por serem de potencial contaminação, quando a prática é executada com eles sem o devido cuidado, a devida observação, o devido manejo e descarte, eu venho aí a desenvolver situações como acidentes de trabalho que vai levar à contaminação do profissional. Então é nessa situação que eu conto aí com os acidentes. Acidente devido à exposição, devido ao contato com esses materiais biológicos. Sangue, fluidos corporais, fluidos orgânicos. E assim a gente passa a observar que os ferimentos com agulhas e materiais pérfuro-cortantes, eles são de extremo perigo. E a gente passa a observar que a sua capacidade, o seu risco potencial de transmissão de doenças é mais de 20 tipos de patógenos que podem estar associados à transmissão dessas doenças ao corpo da vítima, o qual levou à sua contaminação, onde eu posso ter como, por exemplo, o vírus do HIV, da hepatite B e C, como agentes infecciosos que são os mais envolvidos na exposição do material biológico, que leva a maior contaminação com facilidade, transmissão de doenças, através de uma prática de um acidente de trabalho, devido aí os riscos e perigos os quais não foram amenizados. Assim a gente observa que eu posso levar a uma situação que a gente considera como dermatose ocupacional, que é quando a gente tem um comprometimento da pele, é quando a gente tem um comprometimento da mucosa, um comprometimento dos anexos da pele, seja esse comprometimento dessas estruturas por situações agravadas no ambiente de trabalho, de modo direto ou indireto, onde as substâncias químicas é o que mais é a campeã das situações, o qual leva a dermatose ocupacional. Essas substâncias químicas me representam 80% dos casos, onde pode estar associada a agentes biológicos ou físicos, que vai levar ao quadro irritativo da pele e do tecido tegumentar. Ou seja, também pode estar associado a algum tipo de sensibilizante, de material que leve aí à sua dermatite, ou seja, a sua dermatose ocupacional, surgimento e alteração da integridade da pele, levando a, por exemplo, essas situações das imagens, que vai me remeter aí a situações onde leva a uma erupção cutânea, a uma perda da continuidade da minha pele, a uma descamação dos seus tecidos ao longo da primeira camada da pele e a segunda por seguinte. Assim, a gente segue a observar que as intoxicações também podem se fazer presente no ambiente de trabalho. Essas intoxicações, seja por materiais agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos, higiene pessoal, produtos químicos utilizados na área industrial ou laboral também, as drogas, as plantas, as bebidas, tudo isso são situações, artefatos que podem levar ao comprometimento do indivíduo, exposto a qualquer uma dessas substâncias. Se eu levo o comprometimento, eu vou ter aí as situações voltadas aos sinais vitais, aos sinais clínicos, que também vão estar comprometidos. Se eles estão comprometidos por conta da intoxicação, ou seja, do contato e inalação com aquelas substâncias químicas, a gente vai contar com as alterações que vai surgindo ao longo do corpo, como resposta à intoxicação. Então a gente observa que nessa situação com a intoxicação, eu tenho as alterações laborais que vão estar levando ao comprometimento. Os sinais e sintomas clínicos, a gente pode estar contando com náuseas, vômitos, dores de cabeça, erupções cutâneas, associado a ela também a intoxicação. A gente pode observar a presença de hiperemia, a gente pode também observar a perda da integridade da pele. Todas essas informações vão me remeter a um processo de intoxicação, onde os termos diferenciais ao longo de tudo que a gente já estudou até agora, falando aí dos acidentes,
dos incidentes, falando das situações voltado ao risco, ao perigo. Agora a gente passa a observar uns outros termos que também pertencem à área do trabalho. Esses termos vão estar associados à presença de um surto, de uma epidemia, de uma endemia, o qual a gente passa a observar que o surto ele vai ser utilizado para identificar quantidades acima do normal de doenças contagiosas ou de ordem sanitária. Nessa situação, a gente observa que se o surto ele identifica quantidades acima do normal, essas doenças contagiosas são doenças que podem acometer tanto a comunidade como os trabalhadores daquele local. Assim, esses valores eles são identificados com valores de quantidade de trabalhadores que apresentam aquele determinado comprometimento acima do normal, mas depois tem o seu controle, a sua eliminação dos casos e a redução do número de situações. Porém, quando a gente observa a situação da epidemia, a gente observa que ocorre quando surge uma doença que envolve um local de forma rápida. Então, eu faço um breve momento, um grande número de casos de vítimas comprometidas com aquela situação, e depois eu tenho a sua rápida queda, a sua rápida eliminação. Então, é isso que eu vou chamar de epidemia. Epidemia que é muito comum, tanto em ambientes, o qual, por exemplo, há uma deficiência no saneamento básico daquela região, uma epidemia voltada, por exemplo, a uma contaminação da alimentação dos profissionais de um dado hospital, ou a contaminação frente à alimentação dos pacientes, ou contaminação no quesito limpeza e conduta. Assim, a gente passa a observar que, além da epidemia, temos a situação da pandemia, quando eu vou ter aí uma situação em que a enfermidade, a doença, ela é amplamente disseminada a nível mundial. Então, ela não vai só envolver uma comunidade, um bairro, um estado. Ela vai levar um comprometimento a nível de países, transferências de doenças a nível de um país a outro. Logo, associada a toda essa situação de surto, epidemia, pandemia, a gente passa a observar que a endemia é a infecção quando ela é sempre mantida naquela região. Ela aparece um grande número de casos, depois reduz e acaba-se os casos. Daqui a pouco volta naquela mesma região. Seja na mesma época do ano, na mesma época da volta das estações, alteração do saneamento básico, mas só vai ocorrer naquela região. Surge ali, elimina-se ali, depois volta a surgir novamente no mesmo local, levando a mais ou menos a um padrão em meados de números de casos. Nessa situação, os fatores que vão estar levando a um comprometimento da funcionalidade de modo acidental, a gente vai entender que vai estar levando ao comportamento do profissional acidentado. Então, a influência desse comportamento vai estar associado às características pessoais do trabalhador. Então, a sua personalidade, a sua inteligência, o fato de existir motivação, habilidades sensoriais durante a prática da conduta, assim como habilidades motoras na utilização dos materiais, vai também estar associado à experiência da prática nas condutas realizadas. Então, essas características pessoais, quando o profissional ele tem as habilidades nesses quesitos aqui, ele reduz a possibilidade de levar ao surgimento dos acidentes de trabalho. Agora, quando a gente passa a observar as predisposições, ou seja, as tendências ao comportamento com atitudes e hábitos não desejáveis, as faltas de habilidade específica e excessiva quanto ao material que está sendo utilizado, as tendências ao assumir riscos, ou seja, a falta de utilização adequada dos EPIs, a falta de observação no manejo das condutas e dos materiais utilizados, assim como nos seus descartes, tudo isso vai me levar a uma predisposição aqui para o surgimento aí do meu acidente de trabalho. Nos tipos de comportamentos específicos, eu vou observar a falta de atenção,
o esquecimento, a desconcentração, dificuldade em obedecer regras e procedimentos, o desempenho inadequado do profissional, associado ainda a uma excessiva assunção de riscos, ou seja, a um excessivo surgimento de riscos naquela situação, que esse excesso de riscos vai levar a um dado momento a um comprometimento da sua integridade física e assim um comprometimento do seu estado de saúde e bem-estar. Além disto, a gente segue e observa na última coluna a presença da incidência de comportamentos acidentais. Então, se ele tem comportamentos voltados ao surgimento de acidentes constante, a incidência, a constante repetição dessa situação, leva a uma probabilidade de comportamentos individuais acidentais. Ou seja, aquele comportamento do profissional que individualmente, sendo sempre ele, leva a constante repetição do surgimento de acidentes. Assim, eu tenho ao longo destas colunas que mostram os tipos de comportamento do profissional que leva ao surgimento do acidente. Desde aquele profissional lá com maior número de habilidades, tanto no quesito das técnicas, tanto no quesito de habilidade motora, competência, atenção, quanto ao profissional que não apresenta comprometimento, tanto ao profissional que não apresenta atenção, que leva a uma perda da funcionalidade associada a uma falta de prática com a utilização da técnica e dos materiais. Assim, é quando eu vou ter o comprometimento aí da técnica e dos acidentes que podem vir a surgir. Partindo daí, a gente passa a compreender que as doenças ocupacionais elas vão estar presentes na maioria das ações de trabalho, ou seja, na maioria das áreas. E entrando em maiores informações, me refiro, na realidade, a todas as áreas. Porque a gente vai compreender que os trabalhadores eles sempre vão adoecer, sempre eles vão ter a fase de adoecimento, do seu bem-estar e do surgimento das moléstias, das doenças. Portanto, a gente compreende que a maioria dos trabalhadores eles adoecem e se incapacita. No final, ele pode evoluir para a morte, devido a causas comuns do seu dia a dia. Pois a saúde ela não é exata. Saúde, ela me refere, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que a saúde é um completo estado de bem-estar físico, social e mental. Porém, a gente passa a entender que a saúde, ela andando lado a lado com essas três situações, ela não quer dizer que existindo a saúde, não há doença. A doença ela vai andar lado a lado, porém, o problema é quando a doença ela se desenvolve, ela vai além do seu completo estado de saúde, que aí é quando leva às alterações físicas, psicológicas, emocionais, ou até mesmo levando ao comprometimento das funções vitais. Assim, a gente consegue observar que o processo do adoecimento do ser humano tem diversas variáveis. Variáveis essas que vai estar levando ao comprometimento do teu estado de saúde, do teu bem-estar. E essas diversas situações, eu vou ter como classificar os riscos que vai estar surgindo na população, na saúde dos trabalhadores. Onde eu tenho, por exemplo, os riscos químicos, através de substâncias químicas, produtos, compostos, que vai penetrar no organismo, através de vias respiratórias, através da absorção pelo tecido tegumentar, que vicia a pele, a inalação e ingestão deste material, através das formas de gases, vapores, neblinas, poeiras, ou até mesmo o fumo, a fumaça produzida pelo fumo. Assim, a gente tem, além dos químicos, os físicos, que vai ser a forma de energia. Então, a gente observa que os ruídos, as vibrações, as pressões anormais, além também das radiações, ela é um tipo de risco considerado como físico. Além do físico, do químico, a gente também tem o ergonômico e o biológico. Onde o ergonômico a gente passa a compreender que é voltado ao ambiente, aos riscos voltados à postura do profissional, ou do acompanhante, ou também do próprio paciente. E quanto aos riscos biológicos, eu conto com as bactérias, com os fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, tudo que esteja presente no ambiente externo que leva ao comprometimento do organismo, da homeostase, do equilíbrio corporal,
do trabalhador e do paciente. Assim, a gente classifica os riscos ocupacionais em categorias, sendo essas 3 categorias com a primeira delas, eu me refiro ao trabalho com a causa necessária. Então, eu tenho um exemplo desse risco ocupacional, se tratando do trabalho como causa necessária, o surgimento da intoxicação por chumbo, intoxicação por silicone, doenças profissionais que sejam legalmente prescritas, então doenças que estejam cometendo aí o surgimento de doenças infecto-contagiosas, elas fazem parte desse trabalho como causa necessária. Na segunda classificação, que é o trabalho atuando como um fator de risco, que seja esse associado a uma doença, uma etiologia multicausal, ou seja, uma gama de causas, eu posso ter como exemplo de doenças que acometam a funcionalidade cardiovascular, como a doença coronariana, a doença do aparelho locomotor, o próprio câncer, varizes em membros inferiores, dentre outras enfermidades. E na terceira classificação, a gente observa o trabalho que vai estar provocando, atuando como um provocador de distúrbio latente. Então, ele vai agravar nessa situação uma doença que já está estabelecida. Então, quando o indivíduo já tem uma bronquite crônica, uma dermatite de contato alérgico, uma asma, doenças envolvendo a funcionalidade mental, eu observo que o trabalho atuando como uma situação que não vem amenizar a funcionalidade, que ele atue na perpetuação ou na ampliação do problema da doença o qual o indivíduo já tem. Então aí eu classifico os riscos da ocupação em 3 tipos de classificação, de acordo com o grupo de doenças que vem apresentar. Aquelas o qual leva o comprometimento das doenças já existentes, aquelas onde a doença ela não existia, pode só existir mediante a função do trabalho, e aquela que vai estar associado à causa da funcionalidade do trabalho a sendo realizado. Assim, o que vai determinar o estado de saúde do nosso profissional, ele vai estar associado a fatores biológicos, ambiente, estilo de vida, serviços de saúde, o qual vai estar também presente a situação das características raciais, antropológicos, frente às situações genéticas, hereditárias, sexo, idade, tudo isso associado à área da biologia, do organismo como um todo. Levando aí a uma situação associada ao físico, ao biológico, ao socioeconômico, que me remete ao salário, que me remete à ocupação do indivíduo, tudo isso fazendo frente ao ambiente, associado aí ao estilo de vida, quando eu conto com os hábitos, vícios, abusos, no uso excessivo de drogas, a alimentação, moradia, serviços de lazer, prática de exercício físico e, por fim, no estado de saúde associado aos serviços de saúde, onde eu conto com a prevenção e promoção de saúde, a fim de prevenir o surgimento de doenças e promover o bem-estar, promover saúde ao profissional, a tratamentos quando se apresenta algum diagnóstico frente a alguma enfermidade e reabilitação, com o objetivo de reintegrar aquele profissional acometido, que apresenta comprometimento da sua funcionalidade e reintegrar ele à sociedade, ao trabalho e às suas atividades de vida diária. Portanto, existem as multicasualidades da doença. Nessas multicasualidades, a gente passa a observar que o potencial patogênico vem a ser o principal, o primordial como agente agressor. Ou seja, ele é o principal fator que vai levar ao comprometimento da função do organismo do profissional, levando ao surgimento de doença. Porém, esse potencial patogênico, ele vai estar associado à suscetibilidade do organismo, ou seja, a facilidade com que o organismo daquele profissional tem de vir adquirir as doenças e levar ao seu adoecimento, e ao meio ambiente, o qual vai estar exposto para que leve ao
presença do potencial patogênico e chegue a adentrar o organismo do profissional mediante a sua suscetibilidade. Assim, a gente passa a observar os critérios de avaliação desses riscos. Portanto, a gente tem que observar a situação do agente biológico que está sendo manipulado, tipos de ensaio que está sendo realizado, o trabalhador exposto, se é uma espécie de animal utilizado no ensaio. Então, esse ensaio que eu me refiro é justamente as práticas. As práticas envolvendo manipulação de pesquisas como um todo, que vai estar utilizando aqueles vírus, aquelas bactérias expostos para levar aos seus estudos, às suas pesquisas. Assim, a gente passa a compreender que uma dessas situações é a situação, me refiro à virulência, onde pode ser mensurada pela taxa de fatalidade do agravo que vai ser causado pelo agente patogênico. Então, nessa situação da virulência, a gente observa que quanto mais alta a virulência, maior é o risco. Como, por exemplo, uma situação comum, a volta da doença da tuberculose, onde a gente observa que quanto maior a quantidade de vírus espalhado, quantidade de profissionais expostos àquele local, maior o risco dele vir a apresentar o seu comprometimento, a adquirir a doença. Então, eu vou ter os critérios com o objetivo de avaliar os riscos que as doenças vão estar associados. Um deles a gente fala agora da virulência. O outro a gente vai contar também com o modo de transmissão. Ele é importante na situação de aplicação das medidas que visem conter a disseminação das doenças. E assim, a gente tem a situação da estabilidade, que é voltada à capacidade de sobrevivência de um agente biológico. Sobrevivência naquele meio ambiente, onde o agente biológico ele pode sobreviver naquele ambiente por horas ou de semanas a meses. Vai depender do tipo de micro-organismo, se é uma bactéria, se é um vírus, se é um fungo, se é uma bactéria muito resistente. Isso é o que vai estar levando à sua definição do tempo de sobrevida daquela bactéria ou de qualquer outro patógeno no ambiente o qual esteja exposto. Assim, a gente passa a observar que nessa situação eu vou ter como influenciador a situação da minha luz solar, da minha luz ultravioleta, a temperatura, os fatores que estejam associados a teores de umidade, os materiais na limpeza do espaço de trabalho, como por exemplo os desinfetantes químicos, a dissecção, o modo da realização da limpeza. Tudo isso vai estar influenciando no tempo de sobrevida do meu agente patógeno, o qual esteja presente naquela região. Outros critérios a gente passa a observar também a origem do agente biológico. Nessa origem do agente biológico, a gente tem que observar associado a isso o seu potencial risco. Logo, a gente observa que a origem do hospedeiro, voltado a seu agente biológico, seja ele o ser humano, o animal ou a região que apresente o seu comprometimento por uma infecção, associado à localização geográfica. Então, nessa localização geográfica, eu me refiro também à localização daquele ambiente de trabalho, a localização daquela sala, a localização da presença daqueles leitos. Então, a origem do material, daquele agente biológico, que ele é de potencial, um potencial patógeno, o local onde ele se inseriu, o local onde ele está promovendo a sua colonização e multiplicação dos seus patógenos, dos seus vírus, das suas bactérias. Por seguinte, tem a disponibilidade de medidas profiláticas eficazes. Nessa disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, eu vou observar o fator de risco, com o objetivo de reduzi-los. Então, essa redução desses fatores de riscos, ele vai estar associado com o objetivo de promover o aumento da imunidade, levando a uma cura ou contenção do agravo da doença, que vai estar exposto àquele agente, exposto àquele local, levando aí ao surgimento de novas doenças. Então, o objetivo é minimizar, é reduzir, aumentando a taxa de imunidade, reduzindo os agravos à saúde daquele trabalhador. Por seguinte,
a gente ainda tem a classificação que é voltada à disponibilidade de um tratamento eficaz, que vai ser voltado a um fator de redução do risco. Então, se eu tenho um tratamento eficaz, eu também posso contar aí como meio de prevenção. Meios de prevenção para evitar o surgimento de doenças, para evitar o surgimento dos riscos e também como meios de garantir o aumento da taxa de imunidade para poder levar à cura ou à prevenção do surgimento de qualquer agravo associado à doença daquele indivíduo. E assim, nessa classificação, a gente passa a entender que é necessário analisar o risco para poder classificar qual é o risco determinado ao agente. Se eu consigo analisar o risco, a partir do momento a gente passa a compreender agora que essa classificação de risco vai estar associado ao organismo doador, assim como também ao organismo qual está recebendo aquela carga de patógenos, que vai ser considerado como organismo receptor. Portanto, ao longo do Brasil, a gente entende que os agentes são classificados em 4 classificações. Essas 4 classificações, ela é utilizada como meios de grau de contenção voltada à complexidade do nível. Complexidade do nível qual está exposto o organismo àquele tipo de patógeno que vai levar ao comprometimento da sua funcionalidade. Mediante isso, a gente observa que nessa complexidade do nível de proteção, associado aos equipamentos de proteção individual, que vai garantir meios como forma de prevenção e contenção do contato do patógeno com o corpo da vítima. Logo, nessa classe de risco, a gente passa a observar o primeiro deles, que é a classificação de nível 1. É um risco de baixo nível, ou seja, é um baixo risco individual, tanto para o profissional quanto para os pacientes ao redor, ou profissionais ao redor daquela localização. Então, eu conto com os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos, sadios. Esses agentes, ele tem classe de risco que devem ser manipulados em laboratório, com a classificação do nível de biossegurança 1, ou a classificação acima do 1, nível 2, 3. Então, esses patógenos, eles são patógenos o qual também se fazem presente dentro do nosso organismo. Porém, ele não leva ao surgimento de doenças, de transmissão de doenças. Na classificação de nível 2, ou classificação voltada ao risco 2, a gente passa a entender que ele possui um risco moderado, a classificação de risco individual, porém, esse risco é moderado a nível individual e limitado para a comunidade. Então, ele já tem aí um estado de alerta para a situação do risco voltado à comunidade. Porque eu vou ter a presença de agentes biológicos que vai provocar infecções no homem, ou também nos animais. Também associado a isso, a propagação voltado ao surgimento, a propagação, a disseminação dele ao longo da comunidade e do ambiente. Essa propagação ela é limitada, porém ela vai existir. E a gente vai estar observando as medidas terapêuticas profiláticas que vão ser eficazes. Associado a essas medidas terapêuticas e profiláticas, que é justamente na fase onde eu tenho aí o tratamento das doenças, o qual passou a surgir naquela população, eu conto com os agentes dessa classe de risco que devem ser manipulados. Ou seja, eles devem ser utilizados na prática de conduta, porém em laboratórios de nível de biossegurança, classificação 2, ou além dele, como 2 ou 3. Então, nessa situação, eu tenho uma gama de agentes biológicos pertencente à classificação do risco 2, que ele é um risco moderado para o individual, porém ele já tem um risco aí limitado para a comunidade. Vai se fazer presente naquela região, surgindo as doenças, as alterações voltadas àquele público. Dali, ela não vai se propagar para outras comunidades, ela ali, através de um tratamento medicamentoso, profilático, vai ser eliminado, podendo voltar a surgir novamente, que é como, por exemplo, nos casos da endemia, como a gente veio falando no início da aula de hoje.
Na seguinte classificação, a gente passa a observar a presença do alto risco individual, porém, ele é um risco alto para o indivíduo, para o trabalhador, e moderado para a comunidade. A gente observa que os agentes biológicos que vão se fazer presente nessa situação, eles podem ser transmitidos pela via respiratória. E assim, se ele é transmitido pelas vias respiratórias, as doenças que ele vai acometer, tanto envolvendo o ser humano quanto animais, eles podem ser classificados como potencialmente letais. Portanto, a gente observa que existe usualmente medidas de tratamento e prevenção para poder minimizar a transmissão desses agentes biológicos que vai levar ao surgimento de doenças, também voltado ao comprometimento da função respiratória, já que ele utiliza essa via. Então, doenças respiratórias também vão se fazer presente aí. Ao longo disso, a gente observa que os riscos que vão ser disseminados na comunidade e no meio ambiente, eles podem propagar de indivíduo a indivíduo. Os seus agentes vão estar associados ao risco de serem manipulados em laboratórios. O risco da sua manipulação já vai ser associado a riscos de laboratório com classificação de nível 3 ou maior. Quer dizer aí que eu já tenho uma complexidade maior nessa classificação de nível 3, porque eu já tenho as doenças surgindo mediante a presença da exposição a esse agente biológico. Doenças de grande comprometimento para o indivíduo e para a comunidade. Logo, na classificação de nível 4, a gente consegue observar que eu vou ter os agentes biológicos com grande comprometimento. Então, a gente passa a observar que a transmissibilidade, ou seja, a capacidade de disseminação e transmissão dele, seja por via respiratória ou qualquer outra forma de transmissão, ela vai ser de modo rápido e, associado a isso, não observa-se nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz no controle ou contra as infecções que vão surgir por esses vírus ou agentes biológicos como todos. A gente observa que eles vão apresentar o surgimento de doenças. Doenças envolvendo o animal, envolvendo o ser humano, de alta gravidade. Então, doenças que vão levar ao surgimento tanto no individual quanto voltado à comunidade. A essa classe de risco 4, a gente observa que principalmente vai se fazer presente o vírus. E os agentes dessa classificação do risco, eles devem ser manipulados em laboratórios de nível 4. Um dos vírus mais comuns que vai se fazer presente nessa situação é o vírus Ebola, que ele vai se fazer presente na classificação de risco de nível 4, onde a sua disseminação, ela pode ser levada à disseminação do vírus pelo ar, pelo tecido contaminado, pelos materiais contaminados e levando aí o comprometimento do profissional, comprometimento do paciente e da comunidade como um todo, onde não há, por exemplo, um controle dessa infecção de modo eficaz. Assim, a gente passa a observar que além dessas classificações de risco de 1 ao 4, a gente conta com um risco especial. Esse risco especial, ele vai poder levar ao surgimento de uma doença do animal, de modo grave, levando aí, além da transmissão do animal, a uma disseminação no meio ambiente. Então, por exemplo, a gente observa que os seus agentes biológicos, eles vão apresentar uma doença levado ao comprometimento do animal, uma doença no animal, que possa até não existir naquele país, o qual ela veio a surgir. E mesmo nessa situação, a gente observa que mesmo os patógenos não sejam obrigatoriamente de importância para o homem, ele pode gerar graves perdas econômicas à produção daquele local. Produção alimentícia, produção voltada ao saneamento básico, funcionalidade também no quesito financeiro, economia do país. Então, o agente dessa classe de risco ele deve ser manipulado em laboratórios de nível 4. E um exemplo simples, voltado à classificação de risco especial, eu vou estar me referindo ao vírus da gripe aviária, que vai levar aí, futuramente,
a um comprometimento aí da função, do organismo do homem, como, por exemplo, o surgimento aí já da doença ao longo da evolução dessa classificação com o surgimento da H1N1. E aí a gente passa a compreender que nesses níveis de biossegurança, eu vou ter como conceito o nível de contenção que vai se fazer necessário para permitir atividades e projetos com organismos geneticamente modificados, com o objetivo de minimizar os riscos e, a fim de tudo isso, obter aí uma maior facilidade ou prevenção na operação e meio ambiente para reduzir os riscos. Esses níveis que a gente falou agora há pouco são considerados como quatro níveis, que é o NB1, 2, 3 e o 4, assim como o especial, que a gente falou agora há pouco. A gente observa que ele vai estar associado ao seu nível de proteção, complexidade, que vai também se fazer presente através de uma relação direta com a classe de risco, o agente biológico que vai estar presente naquele ambiente ou naquele setor de trabalho, associado com o nível de biossegurança. Como são as meias de proteger desses vírus? E a dificuldade habitual no processo de definição, se fazendo aí no quesito contenção, como conter cada situação, cada tipo de nível, com quais materiais de equipamento de proteção individual. E assim, a gente passa a observar que essa contenção, ela pode surgir de modo primário e secundário, onde a contenção me refiro ao método que eu vou utilizar para evitar a exposição de equipamentos. Então, exposição dos equipamentos, exposição da equipe, exposição ao meio ambiente, a esses agentes potencialmente nocivos. E nessa medida que a gente consegue observar quais métodos para evitar a exposição, a gente vai visar aí redução e eliminação dos agravos. Porém, eu posso ter de modo primário, quando eu passo a observar a proteção das pessoas, essa proteção através de técnicas laborais, equipamentos de segurança, imunização, o uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva, tudo isso vai me pertencer a uma forma de contenção primária. Quando eu venho para a contenção secundária, que eu já vou ter um outro grupo, um outro formato de prevenção para evitar o contato com esses agentes nocivos, a gente passa a observar que na contenção secundária, ela vai se fazer presente através da proteção do ambiente. Então, a gente vai observar que a gente vai levar a proteção do ambiente, das instalações adequadas do trabalho. Então, o padrão das técnicas de biossegurança frente ao ambiente de sala, de banho, dos materiais utilizados, do uso correto das técnicas, frente às condutas a serem realizadas, da forma de manuseio dos equipamentos, do descarte, tudo isso vai se fazer presente nesse nível aqui, nível secundário. E assim são as formas que a gente vai conter a disseminação das doenças, para evitar a sua propagação. E assim, turma, finalizamos mais uma aula por hoje. Até a próxima aula.